Bom dia a todos, é com muita alegria que nós estamos de volta à cidade de Currais Novos, especialmente aqui na Igreja Presbiteriana de Parque Dourado, para trazer a exposição da palavra do Senhor, nosso Deus. Da última vez eu estive aqui falando sobre a pregação como meio de graça. Fizemos aí um sermão pela manhã e durante a escola dominical aprofundamos o tema, tratando como que as confissões de fé reformada apontam a pregação como meio de graça. Hoje eu gostaria de falar de um segundo meio de graça, a oração. A oração como meio de graça, a oração como algo que nos eleva ao Senhor. E para isso, eu pretendo, no dia de hoje, fazer a exposição da oração que nos deixou o Senhor Jesus Cristo, conhecida como oração do Senhor, ou oração dominical, não porque se refere ao domingo, mas porque é a oração do Senhor, também conhecida como Pai Nosso, pelas palavras que iniciam essa oração deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós dividiremos a exposição em duas partes. Agora pela manhã eu farei a exposição apenas da primeira metade dessa oração, da oração do Senhor, e a segunda metade da oração do Senhor nós trataremos hoje à noite. Então, se você deseja ouvir a exposição de toda a oração do Senhor, de toda a oração do Pai Nosso, venha, esteja hoje de manhã aqui, e venha também pela noite, para que você ouça as três últimas petições e a doxologia, a conclusão da oração que nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. Para que nós avancemos, irmãos, nessa exposição, convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, verso 9. Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo número 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9, leremos até o 13, assim diz a palavra santa e inspirada do nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nosso Pai, concede-nos nesse momento a bênção da iluminação divina, de maneira que compreendamos a tua palavra, ó Pai, tendo compreendido, possamos praticá-la, aplicar em nossa vida, fazer uso, ó Pai, desse meio de graça que transforma os nossos corações, muda quem somos, ó Deus, humilha-nos perante a tua gloriosa presença, diante do teu trono de graça, que é, ó Deus, o meio de graça da oração. Ensina-nos sobre isso, ó Pai, ensina-nos especialmente acerca da oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. Que o Senhor nos ajude a compreender esse trecho das Escrituras e que Ele venha transformar a nossa vida de oração, a nossa comunhão contigo. É assim que nós oramos agradecidos e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, eu acredito que todos nós estamos por demais convencidos da importância da oração. Muito se fala que oração não é algo para se falar, não é algo para se estudar, oração é algo para se praticar. A maioria das pessoas gostam de falar que o que nós precisamos não é estudar acerca da oração, não é pensar sobre oração, mas é praticar. O que falta é a prática. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nem sempre nós oramos corretamente. Por exemplo, está escrito na carta de Tiago no Novo Testamento que muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. Se há, meus irmãos, portanto, uma forma má de pedir, se há uma forma equivocada de orar, então significa que há uma forma correta de orar. Ora, meus irmãos, um trecho considerável do Sermão da Montanha, a mais famosa pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, fala acerca da oração. E é exatamente no Sermão da Montanha, nesse mais famoso sermão de Jesus, que está
o trecho deixado pelo Senhor da oração dominical, ou a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, como ela terminou se tornando mais conhecida. Essa oração, meus irmãos, é imperativa para nós. Não é uma opção do crente não fazer uso da oração do Senhor. Não é uma opção para nós dizer assim: eu tenho aqui esse modelo, mas eu irei fabricar a minha própria oração, absolutamente diferente dos princípios expostos nesse modelo de oração, que é um modelo de piedade, que é um modelo que está colocado nas Escrituras para nos ensinar como orar corretamente. Veja que o capítulo 6, versículo 9, aí na sua Bíblia, o Senhor Jesus Cristo diz: portanto, vós orareis assim. Não nos é dado opção para dizer como nós devemos orar. O nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira objetiva, clara, direta, nos ordena o padrão para as nossas orações. E esse padrão é a oração do Senhor, é a oração dominical. Durante a escola dominical nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, falando da oração de uma maneira mais geral, como meio de graça. Na pregação nós vamos nos deter a expor cada uma das petições dessa oração, a oração do Senhor, a oração dominical. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, perceba rapidamente a estrutura da oração dominical. Aí, meus irmãos, uma introdução ou o endereçamento da oração. O texto ele começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Esse é um direcionamento a quem oramos, é a introdução da oração. Aqui não há uma petição exatamente. Depois desse endereçamento, nós temos 3 petições dirigidas ao Senhor: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 3 petições falam acerca do Senhor: o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Em seguida, nós temos 3 petições que falam a nosso respeito, que falam sobre as nossas necessidades, a exposição daquilo que nós precisamos ao Senhor. Falaremos sobre isso pela noite. Nós oramos dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Verso 13 é uma mesma petição, ainda que alguns teólogos insistam em tentar ver aqui 2 petições. É uma mesma petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, assim como os 10 mandamentos, eles estão divididos em 2 tábuas. Aqueles mandamentos que falam sobre o nosso relacionamento com Deus: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E os mandamentos com relação ao próximo: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Da mesma forma que os 10 mandamentos, eles têm uma metade que falam sobre o nosso relacionamento com Deus e outra metade que falam sobre o nosso relacionamento com o próximo. A oração do Pai Nosso, ela também tem 3 petições que falam sobre a glória de Deus. São petições nossas, mas falam sobre coisas do Senhor: o teu nome, o teu reino, a tua vontade. E 3 petições que falam sobre coisas nossas: o nosso pão, a nossa dívida e a nossa tentação. Tendo aí, entretanto, uma introdução: Pai nosso que estás nos céus, e uma conclusão, uma palavra de adoração, também chamada de doxologia: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a estrutura, meus irmãos. Hoje nós falaremos sobre a introdução, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, e sobre as 3 primeiras petições. Pela manhã nós falaremos das 3 primeiras petições. À noite, as 3 últimas petições e a conclusão dessa oração dominical. Mas vejamos novamente a introdução. Eu quero que você preste bastante atenção, porque o endereçamento da petição é fundamental para as nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. O que nos ensina o endereçamento da oração do Pai Nosso?
Essa oração, meus irmãos, esse endereçamento, ele nos ensina que orar ao Pai significa pedir com confiança e reverência. Orar ao Pai significa pedir com confiança e reverência. Intimidade e reverência, meus irmãos, são coisas que para muitas pessoas está completamente desassociado. Parece que se eu trato alguém com reverência é porque eu não tenho intimidade com essa pessoa. Mas se eu trato ela com intimidade é porque eu não tenho reverência. A nossa sociedade, ela tem aquela ideia de que ou você é íntimo de alguém, ou você trata essa pessoa com reverência. A grande verdade, meus irmãos, é que na oração dominical, na oração do Pai Nosso, nós temos um modelo que nos ensina a orar, buscando intimidade com Deus, a quem nós oramos. Além de formado em teologia, Deus me deu a graça de me formar em direito, atuar na advocacia. Hoje não mais, me dedico exclusivamente ao ministério da palavra, mas também ser especialista em direito e mestre em direito na Universidade 9 de Julho, em São Paulo. E os advogados, quando precisam endereçar uma petição, que é algo muito parecido com uma oração, mas escrita, há uma formalidade do direito, há regras acerca do endereçamento de uma petição judicial, de uma peça inicial de um processo da justiça. Normalmente, alguém quando vai dirigir uma peça a um juiz, ele precisa se direcionar à autoridade instituída como excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara tal. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara de Currais Novos. Eu não sei se tem uma vara em Currais Novos. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Essa é a forma de tratamento. Se não houver endereçamento de uma petição judicial, ela é nula por um aspecto de formalidade. Ela não é recebida, o juiz não lê. Ele precisa de um tratamento. E essa ideia, meus irmãos, de existir endereçamento em peças, ela advém de uma antiguidade muito grande, lá do Império Romano. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nos chamados arautos do rei. Eram pessoas que anunciavam a vinda do rei. E muitas vezes os arautos, ou aqueles que anunciavam, eram enviados pelo rei para anunciar a chegada de um rei a determinado distrito, a determinada província do seu império. Uma das suas principais funções era pegar folhas e mais folhas de papel para descrever características daquele rei. Augusto, César, grande, imperador, exaltado, e passavam ali, às vezes, horas proferindo características, adjetivos, que pudessem trazer suntuosidade, grandiosidade para aquele imperador. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina dizendo que quando nós vamos orar, nós devemos nos dirigir a Deus simplesmente dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Que bênção, meus irmãos. Que bênção para nós é termos intimidade com o Senhor. É termos proximidade com o nosso Deus. Eu não sei quantos aqui já precisaram ou tentaram procurar uma autoridade política para conversar. Um vereador, um prefeito, governador do estado. Precisaram marcar hora em gabinete, aguardar, tentar ali entrar na sala, usar de meios, de artifícios, de conhecidos, para poder chegar até a pessoa e falar com ela. E a palavra de Deus diz que nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus, apenas nos direcionando a Deus, chamando-o por Pai. Isso, meus irmãos, é a prova de que nós temos uma aliança com o Senhor. Deus não é Pai de todas as pessoas. É errado a afirmação que diz que todas as pessoas são filhos de Deus. Não, todas as pessoas são criaturas. Na verdade, filho por geração, apenas o nosso Senhor Jesus Cristo é. Ele é o unigênito Filho de Deus. Aqueles que creem são recebidos como filhos por adoção. Mas mesmo assim, o Senhor nos dá uma intimidade com o Senhor
a ponto de que nós podemos orar a Deus dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Mas veja que mesmo usando o adjetivo Pai, nós aqui devemos clamar a Ele como aquele que está nos céus, aquele que tem o seu trono no céu, ou seja, Ele não está na terra, Ele não é criatura, Ele é o Criador. Ele não está submetido às condições de existência que nós estamos submetidos, limitados a uma condição temporal. Deus é eterno. Limitado a uma condição espacial. Deus é onipresente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Como diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem dos montes. Meu socorro não é a proteção que as montanhas podem trazer à cidade. Meu socorro vem do Senhor, que fez o monte, que fez os céus e a terra. Ao mesmo tempo que nós dizemos: Senhor Deus, Tu és o nosso Pai, nós também dizemos: Tu estás nos céus. Tu és exaltado, Tu estás acima das nações, acima dos homens. Tu és o Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, isso nos ensina a cultivar uma atitude de reverência e confiança ao se aproximar de Deus em oração. Ao mesmo tempo, nós devemos buscar intimidade com o Senhor, mas sem perder a reverência. Chamamos Ele de Pai, mas ao mesmo tempo buscamos manter a reverência, entender que Ele está nos céus. A seguir, meus irmãos, logo depois do endereçamento, Pai nosso que estás nos céus, nós temos as 3 primeiras petições da oração dominical. E as 3 primeiras petições são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Teu nome, o teu reino e a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu gosto de definir o tema da oração, cada uma das petições da oração, em termos de uma palavra, de uma expressão. A primeira petição nos fala sobre a adoração. Santificado seja o teu nome, é uma petição que enaltece o nome de Deus. E isso diz respeito à adoração, consagrar o nome, tê-lo como distinto, como famoso, adoração. Venha o teu reino, fala sobre a expansão do reino de Deus. Então, se é a primeira petição, nós clamamos pela adoração, na segunda, pela expansão do reino, e na terceira, pela decretação do Senhor. Nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade dele se estabelecerá. A adoração, expansão e decretação, portanto, são as 3 primeiras petições da oração dominical, da oração do Senhor. Mas o que é exatamente o nome de alguém? O que significa exatamente a expressão santificado seja o teu nome? Ora, meus irmãos, alguém sem nome, ele não tem história. Uma pessoa que diz que ela tem um nome sujo é uma pessoa que não merece crédito, nela não se confia. Se nós dizemos que alguém tem o nome sujo na praça, isso é significado que essa pessoa tem restrição de crédito, cadastro negativo, score baixo, nome negativado, por causa de uma inadimplência, registro de devedor, histórico de crédito negativo. Alguém pode dizer assim: meu nome está no SPC ou no Serasa. Eu quero que vocês percebam que nome é a designação da fama, da honra de uma pessoa. Quando nós dizemos que o nosso nome está limpo, nós queremos dizer que não há nada que venha macular a nossa imagem perante as pessoas.
O ensino da palavra de Deus, meus irmãos, é que o nome de alguém é sinônimo da fama dessa pessoa. Nós dizemos isso quando usamos a expressão renome. É uma pessoa de renome, é uma pessoa que tem um nome digno. Nas Escrituras, na palavra de Deus, o nome de Deus é limpo, é imaculado e imaculável ao mesmo tempo. E por isso é um nome absolutamente confiável. Mas aí vem uma questão que muitas vezes nós podemos nos perguntar: pastor, o que significa exatamente santificar o nome de Deus? Eu entendo que o nome é a fama, mas por que nós oramos dizendo: santificado seja o teu nome? Será que há alguma medida de impureza no nome de Deus? Será que em algum aspecto esse nome pode não ser santo o suficiente? Meus irmãos, apesar de muitas pessoas acharem que a oração tem poder para mudar o Senhor, o ensino da palavra de Deus é que Deus é imutável. A única pessoa que é mudada na oração somos nós mesmos. Nós é que somos transformados quando nós oramos. É por isso que a oração é um meio de graça para nós. Quando nós oramos na primeira petição dizendo: santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que Deus nos habilite, a nós e aos outros, para glorificá-lo em tudo aquilo que Ele se dá a conhecer, e que Ele disponha todas as coisas para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Certamente, irmãos, poderíamos falar aqui vastamente acerca do tema os nomes de Deus. Deus é Elohim, o Criador de todas as coisas, mas Ele também é Yahvé, o Deus que se revela, o Deus pactual, o grande eu sou. Esse é o significado dessa expressão: eu sou o que sou. É o Deus que se revelou a nós. Mas há uma diversidade de outros nomes pelos quais Deus se revela, e todos eles dizem respeito a atributos do Senhor, a características do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós oramos pedindo a Deus que o seu nome seja santificado, nós precisamos entender o que significa santificar o nome de Deus. A palavra santo ou santificar, ainda que muitas vezes ela signifique meramente purificar algo, não é esse o significado primário dessa palavra. A palavra santo, ela significa primariamente algo que é separado para um uso exclusivo, algo que é separado para um uso distinto, um uso especial, um uso diferente. Por exemplo, o quarto mandamento nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que significa ter o dia sétimo como um dia santo? Será que significa que eu posso pecar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo eu devo viver de maneira santa? É esse o significado de santificar o dia do Senhor? Será que significa que eu posso esquecer Deus, a sua palavra, a pureza moral, mas no domingo não? No domingo eu vou viver de maneira santa? É claro que não, meus irmãos. Santificar um dia significa que mesmo coisas legítimas, mesmo coisas permitidas em outro dia, serão tratadas de maneira diferente naquele dia. Significa tratar o dia de maneira diferente. Esse é o significado de santificar. Eu faço na segunda e não é pecado, eu faço na terça e não é pecado, eu faço na quarta e não é pecado, mas no dia do Senhor eu não faço, porque eu trato o dia de maneira diferente. Há quem goste de dizer coisas do tipo assim: mas pastor, eu santifico todos os dias, para mim todos os dias são santos. Ora, irmão, se santo significa distinto, separado, diferente, e você está dizendo que santifica todos os dias, o que você está dizendo é: eu não santifico nenhum dia. Porque santificar significa exatamente tratar de maneira diferente.
tratar de maneira distinta. Esse é o significado de santificar o dia do Senhor. Agora, eu quero que você, entendendo esse significado de que santificar o dia do Senhor significa tratá-lo de maneira diferente, aplique isso ao nome de Deus. O nome de Deus é absolutamente santo, absolutamente puro. Quando nós oramos dizendo, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo a Deus que nós sejamos habilitados a tratar o seu nome de maneira distinta. Nós estamos pedindo, Senhor, que em toda a terra o teu nome seja exaltado como o nome que está acima de todo nome. Que em toda a terra rendamos a adoração que lhe é devida. Eu quero que vocês percebam, irmãos, a ligação dessa primeira petição com os primeiros mandamentos. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, ele é o único Deus, ele tem o nome santificado. O segundo mandamento diz, não faça imagem, ou seja, não compare o nome de Deus ao nome de qualquer coisa, pessoa da criação. Não, ele é completamente inconfundível, distinto, transcendente, glorioso, e assim ele deve ser reconhecido. E o terceiro mandamento, de maneira muito explícita e direta, aponta para essa primeira petição, quando diz, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Santificar o nome de Deus é isso, é ter esse nome como distinto, como separado, como um nome que está acima de todo o nome. Portanto, nós devemos santificar o nome do Senhor nosso Deus, tratá-lo como distinto, como separado. Isso aponta para a adoração. Temos uma aplicação muito necessária para as nossas vidas. Quantas vezes a nossa oração tem tudo menos adoração? Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar e parece que nós é que somos o Deus exaltado e Deus é o nosso servo? A gente fecha os olhos e diz, Senhor, me abençoa nisso, em nome de Jesus, amém. A hora que a gente lembra do nome é no finalzinho. E é quase como se fosse assim, eu estou agindo aqui com autoridade, porque eu estou exigindo que essas coisas me sejam dadas. Desde que a primeira coisa em nossas orações deveria ser a adoração. Falta, meus irmãos, muitas vezes na nossa igreja a oração de adoração. Falta muitas vezes nós aprendermos a orar sem necessariamente pedir coisas. Orar reconhecendo a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Não é que seja errado nós pedirmos pelo pão, não, ele nos ensinou isso. Veremos hoje à noite que isso é necessário para nós, que nós devemos orar pedindo pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que eu quero enfatizar aqui é que a primeira coisa pela qual nós deveríamos orar é a adoração do santo nome do Senhor. Nos dirigimos a Ele como quem está se dirigindo a um servo. Não exaltamos o seu santo nome, não engrandecemos a Ele. Precisamos lembrar-nos constantemente da petição que diz, santificado seja o teu nome. A segunda petição, meus irmãos, aparece aí no versículo 10 do capítulo 6 de Mateus e diz, venha o teu reino. Essa é uma petição muito sucinta, muito breve, e ela fala sobre não mais a adoração, mas sobre expansão. O objeto da petição não é o nome de Deus, é o reino de Deus, do qual nós participamos.
do qual nós somos integrantes. E nós estamos dizendo: venha o teu reino, que o reino de Deus venha sobre nós. É importante, meus irmãos, nós deixarmos claro aqui, que listas na Bíblia não são aleatórias. Listas na Bíblia não são aleatórias. A lista, quando é dada na Bíblia, a ordem, quando é apresentada na Escritura, ela é uma ordem de importância. Há ali uma ordem de prioridade. A petição mais importante na oração de alguém é: santificado seja o teu nome. Essa é a mais importante. Sabe por quê? Porque essa petição, santificado seja o teu nome, ela existia antes da queda, ela continua existindo hoje e ela existirá por toda a eternidade. Para sempre, nós oraremos ao Pai dizendo: santificado seja o teu nome. É uma petição atemporal. A segunda petição é a segunda mais importante. Ela é importante porque ela fala da vinda do reino. Venha o teu reino. Mas haverá um momento em que o reino ele será completamente consumado e que não haverá mais a necessidade de nós orarmos ao Pai dizendo: venha o teu reino. Essa oração ela não terá mais a necessidade que ela tem hoje. Não será mais necessário orarmos: venha o teu reino, porque um dia o reino de Deus virá completamente. Mas ela é a segunda petição mais importante, porque, sendo ela atendida, todas as outras abaixo serão automaticamente atendidas e respondidas. Todas as outras petições. Veja a sequência das petições da oração do Senhor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu e a terra serão uma coisa só após a consumação. O novo céu e a nova terra, o universo pleno onde viveremos. Nós não precisaremos pedir pelo pão de cada dia. O pleno perdão receberemos do Senhor. Não haverá mais tentação e mal que venham nos abater. Se o reino de Deus vier, todas as demais petições são automaticamente respondidas. Todas as outras petições são atendidas completamente. São completamente atendidas. A vinda do reino, o clamor pela expansão do reino de Deus, o clamor pela petição: venha o teu reino, é um clamor que ele existe desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, e ele perpassa toda a Escritura Sagrada até o livro do Apocalipse. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 19, versículo 25. Vá comigo lá para Jó 19, 25. Jó 19, 25 está escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A petição, meus irmãos, venha o teu reino, ela é uma petição que fala sobre o crescimento do reino, sobre a expansão do reino. É importante nós dizermos que quando clamamos ao Pai dizendo: venha o teu reino, nós não estamos clamando por algo que nós não vivenciamos em nenhuma medida, em nenhuma proporção. O Senhor Deus já reina. Nós somos os seus súditos, nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio.
O clamor pela vinda do reino, portanto, é algo que, em certa medida, aponta para a necessidade das missões, aponta para a necessidade da obra missionária. Clamar pela vinda do reino significa clamar pela pregação do Evangelho, orar para que o Evangelho seja anunciado, orar para que as nações conheçam o Senhor, porque quanto mais nações conhecem o Senhor, quanto mais o Evangelho é anunciado, mais o reino de Deus se faz presente na terra, mais o reino de Deus é vindo até nós. Eu quero que vocês percebam que a oração não é nos leve ao teu reino, a oração é venha o teu reino. O reino virá até nós. Mas essa petição, meus irmãos, ela também, além de falar sobre missões, ela também nos fala sobre eclesiologia. Ela também nos fala sobre o governo da igreja. O reino é do Senhor. Não é venha o meu reino, não é cresça o nosso reino, é venha o teu reino. Essa petição, meus irmãos, certamente é uma das petições que mais áreas diferentes da teologia trata, porque ela fala sobre missões, a expansão do reino, sobre o governo da igreja, a expansão da igreja, o reino como pertencendo ao Senhor. É uma petição que nos lembra da evangelização, do discipulado, do crescimento da igreja, mas certamente você deve estar pensando, ela também é uma petição que fala sobre o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o reino de Deus vindo a nós. E, portanto, é uma petição que fala sobre a consumação do reino, sobre escatologia, sobre a vinda completa do Senhor em juízo. É importante, irmãos, nós dizermos que isso também faz referência à visão política do crente. Como assim, pastor? Que medida que o clamor pela vinda do reino faz menção sobre a visão política do crente? Ora, meus irmãos, a rigor, o reino de Deus é um só. Hoje esse reino é espiritual, mas certamente também será político. O livro dos Salmos, no capítulo 2, fala que Deus haverá de julgar as nações. Que o Cristo, que é o Rei do Universo, um dia haverá de destronar todos os falsos reis e haverá de ser o único rei sobre toda a terra. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todas as nações se renderão ao glorioso reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo Senhor Jesus que vai dizer em Mateus 24, 33 e 34: e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. O reino virá. E clamar pela vinda do reino, meus irmãos, significa, em alguma medida, clamar a Deus pelo juízo das nações. Eu fico muito feliz quando vejo igrejas cantando salmos, e salmos que evocam o juízo do Senhor sobre as nações. É muito duro para a igreja evangélica brasileira clamar sobre isso. E a razão do porquê temos dificuldade de clamar esse tipo de petição que a gente vê no livro dos Salmos é porque a nossa teologia foi forjada de maneira incompleta. A nossa visão da ação de Deus, ela não foi moldada pela Bíblia, pela Escritura Sagrada, mas pelas caixinhas de promessa, por aquilo que a gente acha que é certo, por aquilo que a gente entende ser verdadeiro. E nós temos dificuldade de pedir o juízo do Senhor sobre as nações. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus vai voltar em juízo. O retorno do Senhor Jesus é para julgar as nações. Nós confessamos no credo apostólico que Ele está
à direita do Pai, à mão direita do Pai nas alturas, mas ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Clamar pelo retorno de Jesus significa clamar pelo juízo vindouro. Clamar pela vinda do reino significa clamar que esse reino se estabeleça de maneira completa e plena, mas que Jesus retorne em juízo para julgar as nações, porque a iniquidade dos ímpios, a iniquidade das nações é o que nos faz hoje não vivenciarmos a consumação do reino. É necessário Deus trazer juízo, é necessário Deus executar, é necessário Deus trazer julgamento àqueles que se opõem ao reino de Deus. Portanto, clamar pela vinda do reino significa clamar que as nações sejam exterminadas, que os ímpios sejam absolutamente destruídos, executados, e que haja um reino de paz e harmonia por todo o sempre. A terceira e última petição, meus irmãos, que nós trataremos essa manhã, está aí no verso de número 10, na segunda parte do verso 10. Mateus capítulo 6, segunda parte do versículo 10. Onde está escrito: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira petição fala do nome de Deus, a segunda fala do reino de Deus, e a terceira fala sobre a vontade de Deus, a execução da vontade do Senhor, nosso Deus. Essa expressão aqui, meus irmãos, a vontade de Deus, a vontade do Senhor, ela dá a ideia de o desígnio do Senhor. Faz referência ao desejo de Deus, ao seu desígnio, aquilo que Ele decretou, aquilo que Ele desejou e haverá de ser cumprido de maneira completa. Tendo orado para que Ele possa nos governar, é isso que diz a segunda petição, venha o teu reino. Na terceira petição, nós oramos para que possamos em tudo ser governado por Ele, que o desejo dele se estabeleça. É por isso que a primeira petição ela fala sobre adoração, a segunda sobre expansão e a terceira fala sobre decretação, os decretos de Deus sendo executados, a sua vontade sendo executada, assim na terra como no céu. É importante nós dizermos que nessa petição nós estamos falando de várias coisas acerca da vontade do Senhor. Certamente significa que queremos a vontade do Senhor. Queremos que a sua vontade se estabeleça. Oração é isso. Oração é uma declaração de que queremos a vontade de Deus, que desejamos que Ele conceda aquilo que é a nossa vontade, se for a vontade dEle, se estiver em conformidade com a vontade dEle, ou que Ele mude a vontade do nosso coração para nos conformar à sua vontade soberana, para nos conformar àquilo que Ele deseja. Orar dizendo faça-se a tua vontade significa, em primeiro lugar, conhecer a vontade de Deus. Segundo, desejar a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus. Conhecer, desejar e obedecer a vontade de Deus. Há muitos teólogos, meus irmãos, dos quais nós nos aproximamos, como o R.C. Sproul, que diz que existem dois conceitos do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus pode fazer referência à vontade perceptiva de Deus, aquela que é revelada nas Escrituras e que é percebida por nós, ou a vontade oculta do nosso Deus. E é importante nós dizermos que quando falamos sobre conhecer a vontade de Deus,
nós não estamos falando sobre procurar descobrir a vontade oculta do nosso Deus, mas conhecer a vontade perceptiva de Deus, a vontade revelada, aquilo que Ele nos deu na Sua palavra e que nós desejamos cumprir, que nós desejamos nos submeter à Sua soberana vontade. Abra comigo em Deuteronômio 29, para que vejamos essa distinção daquilo que foi revelado e daquilo que permanece oculto e que pertence ao Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Palavra de Deus, falando sobre a lei do Senhor, falando sobre a nova aliança que Deus fez com o povo através de Moisés. Deuteronômio 29, o capítulo termina dizendo assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Portanto, meus irmãos, aquilo que Deus revelou, toda a sua vontade revelada, pertence a nós. E é nosso dever conhecer e ensinar aos nossos filhos, para que cumpramos, nós e os nossos filhos, toda a palavra da lei do Senhor. Nós temos aqui a teologia do pacto sendo apresentada, inclusive incluindo as crianças na responsabilidade de ensiná-las a vontade revelada do Senhor nosso Deus. Mas há uma menção clara de que as coisas encobertas, as coisas ocultas, pertencem ao Senhor nosso Deus. Deus tem desígnios eternos que serão absolutamente cumpridos, mas eles não pertencem a nós, eles pertencem ao Senhor nosso Deus. Portanto, quando entendemos que devemos conhecer a vontade do Senhor, não é conhecer a sua vontade secreta pela qual Ele tudo regula e destina para um determinado fim. Reformador João Calvino vai nos dizer que aqui corresponde a obediência voluntária e por isso o céu é expressamente comparado à terra, porque os anjos obedecem espontaneamente a Deus e se dispõem a cumprir as suas ordens. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer que o próprio Espírito de Deus ora em conformidade com a vontade do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 27, está escrito: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O próprio Espírito ora segundo a vontade de Deus. Deus, meus irmãos, é imutável, é impassional. A oração não serve para informar a Deus do que está acontecendo. Ela não tem o sentido de mudar a mente de Deus, o que é impossível. Até mesmo Jesus, quando está orando no Getsêmani, ora para que seja feita a vontade de Deus. Ele ora dizendo, Lucas 22, 42, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a sua. Oração, meus irmãos, é uma afirmação muito clara da soberania do nosso Deus. E a soberania de Deus está expressa na sua vontade. A vontade de Deus é a razão do porquê todas as coisas acontecem. Cada uma das coisas. Mas a grande questão, meus irmãos, que nós deveríamos nos perguntar é: mas pastor, então quem somos nós para orar, para que a vontade de Deus se cumpra? Quem somos nós para orarmos conforme a sua vontade? O breve catecismo de Westminster, irmãos, o catecismo da nossa igreja, vai conceituar a oração
dizendo que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e o reconhecimento da sua misericórdia. Aqui eu quero que você tenha em mente apenas a primeira parte dessa definição, que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade. A oração não é um oferecimento dos nossos desejos a Deus para mudar a vontade de Deus. Esse tipo de definição é absolutamente herético. Esse não é o Deus das Escrituras. Orar não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus. Isso não significa que você não deva, na oração, expressar a sua vontade ao Senhor. Ele nos convida a orar, o que é certamente a expressão dos nossos desejos, a expressão da nossa vontade. Mas a terceira petição da oração do Pai Nosso nos ensina que orar é expressar esses desejos a Deus, mas por coisas que estejam em conformidade com a sua vontade, que passem pelo crivo da vontade do Senhor. Muitas vezes nós oraremos e Deus dirá não. E essa é a vontade do Senhor. E antes de apresentarmos o nosso pão, a nossa dívida, as nossas tentações, nós devemos clamar a Deus dizendo: seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus, que a tua vontade prevaleça. Que oremos como está em 1 Samuel capítulo 3, verso 18: Senhor, faça o que quiser comigo e com os meus. Oramos em conformidade com a vontade santa e soberana do Senhor nosso Deus. Portanto, meus irmãos, busque a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Busque a orientação de Deus na tomada de decisão, na escolha, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, em qualquer outra área da sua vida, mas aprenda a confiar na vontade do Senhor. Romanos 12, verso 1 e 2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus precisa ser objeto constante das nossas orações, para que conheçamos a vontade revelada e para que nos submetamos à vontade oculta, mas que Ele constantemente está revelando através do cumprimento dos seus decretos. Que obedeçamos às suas ordens como os anjos obedecem aquelas que são expressamente dadas a nós, nos submetamos a ela, mas que quando entendermos que Deus não deseja nos dar algo, que Deus dirá a nós um não, nos submetamos à santa e soberana vontade do Senhor nas nossas vidas. A terceira petição é um lembrete para nós da soberania de Deus. É um lembrete constante de que nós não somos nada diante da glória e da soberania do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus irmãos, lembre-se que orar é clamar a um Pai amoroso com quem temos um relacionamento pactual e nos apresentamos a Ele como filhos que estão pedindo coisas a seu Pai. Mas significa também clamar a Deus que está no seu trono exaltado nos céus. E, portanto, iniciamos as nossas orações com adoração, com exaltação, com engrandecimento do seu nome. Nas nossas orações também clamamos pela expansão do seu reino, pela obra missionária, pelo crescimento da igreja, pelo fortalecimento do reino de Deus, pelo reconhecimento de que a igreja não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, e pela vinda final do reino de Deus através do retorno bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração também é clamarmos a Deus para que a sua vontade prevaleça e não a nossa, para que a nossa vontade se harmonize à vontade de Deus, para que Ele atenda ao desejo do nosso coração ou mude o nosso coração e conforme o nosso desejo à sua vontade. Às vezes nós oramos
ou cantamos alguns salmos e a gente olha para aquilo ali e diz: eu não consigo desejar essas coisas que estão aqui. Eu não consigo pedir acerca disso, desejando isso. E é exatamente através do uso dessas orações bíblicas, desse livro de orações das Escrituras, que é o livro dos Salmos, é através do uso dessas orações que os nossos desejos, o desejo do nosso coração, a inclinação do nosso coração, irá sendo modificada pelo Senhor. E aos poucos nós começaremos a desejar aquilo que o Senhor deseja que desejemos, em conformidade com a sua santa vontade. A justiça de Deus vai aos poucos transformando o nosso coração e mudando a nossa vontade para nos conformar à vontade soberana e celestial do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos ensine a orar, que Ele nos capacite na prática da oração e que nos lembremos sempre da adoração, da expansão do reino e da decretação da vontade soberana do Senhor nas nossas vidas. Amém? Oremos mais uma vez pedindo que Ele continue nos ensinando acerca da oração. Soberano Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por essa exposição no culto público que fala sobre a oração, especialmente a oração do Senhor Jesus. Ó Pai, nos ensine a cada dia a orarmos como convém, orarmos como o Senhor nos ensinou. Tem misericórdia, ó Pai, porque não sabemos orar. Que o Teu Espírito interceda por nós, que o Teu Espírito nos mostre nas Escrituras aquilo que temos falhado quanto à forma de orar. E que possamos, ó Deus, a cada dia moldar a nossa vontade, a Tua vontade soberana. É assim que nós oramos a Ti agradecidos.